A gente vai falar de pensão alimentícia. É um valor pago a uma pessoa que não possa usufruir todas as suas necessidades básicas de sobrevivência e manutenção. Prevista no Código Civil e embora seja conhecida como pensão alimentícia, na verdade o valor a ser pago não deve apenas se limitar ao pagamento de alimentos à parte necessitada. Sobre esse assunto a gente conversa com ela, especialista em direito familiar, Juliana Almeida. Ju, seja muito bem-vinda à nossa casa. Obrigada, Abi, obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Obrigada. Ju, quando a gente fala de pensão alimentícia, eu acho que todas as pessoas pensam isso, pagar o que comer e o que vestir, no máximo, não é? Exatamente, Abi. Hoje é o assunto atual, né? Hoje está bombando aí na internet o fato do pensão alimentícia. Temos um caso aí na mídia do Éder Militão, né? Saiu em todos os lugares, é pensão, salário de milhões, pensão de centavos. Então, é isso que a gente vai falar hoje, sobre o que entra na pensão alimentícia, qual a relação que tem com o salário de quem paga, de quem recebe, né? Que no caso aqui é o menor. Hoje a gente vai falar de pensão de menores de idade. Tá. A gente tem pensão alimentícia de idoso, a gente tem pensão pós-morte, a gente tem pensão de ex-cônjuge. Hoje, especificamente, a gente vai tratar de pensão alimentícia de menores de idade. De menores de idade. Quando a gente vai fazer, então, como que a gente calcula uma pensão, Ju? Isso. Quando a gente fala de alimentos, pensão alimentícia, a gente se remete geralmente ao quê? Pessoas pensam comida, né? Muitos pais, a gente fala pais, mas pode ser mãe também, né? Se o pai está com a guarda da criança, quem vai pagar os alimentos vai ser a mãe. Então a gente fala assim, a gente ouve vezes falar, mas você vai pagar tudo isso para comer? Seu filho não gasta tudo isso de comida. Então é um mito, gente, não é tudo de alimentos, tudo de comida especificamente. A pensão alimentícia, ela subdivide-se em moradia, saúde, educação, lazer e alimentação. Tudo isso tem que estar dentro do cálculo que a gente vai fazer para chegar no valor da pensão alimentícia. Então, não é só os alimentos. Ele vai só entrar dentro vai compor esse total. Esse total. Quando a gente fala de moradia, Ju, isso eu não sabia. Como é que funciona essa coisa do aluguel e IPTU? Como que funciona? Isso, a gente estava até conversando, né, com você. Funciona da seguinte forma. Os alimentos, quando a gente vai calcular, a gente usa o binômio necessidade e possibilidade. Tá. A necessidade, a gente vai ter que chegar numa conclusão de quanto que essa criança precisa, quanto que ela necessita e quanto que o pai vai pagar, a possibilidade desse pai. Então, nesse cálculo, a gente vai colocar lá, moradia. Mas aí você fala assim, mas você vai colocar moradia, o valor que a mãe paga de aluguel, eu, como pai, vou ter que pagar esse valor? Não, esse valor vai ser dividido de forma proporcional. Um juiz até uma vez me ensinou, ele falou assim, é calculado como se fosse uma república. Você calcula como uma república. Como assim, Juliana? Você coloca lá o valor do aluguel, o valor do IPTU, o valor do condomínio, água, luz, tudo isso daqui não é o valor especificamente da criança, é o valor da casa. Então você vai fazer duas colunas. Em uma coluna você vai colocar só o que entra para o menor. Por exemplo, mensalidade da escola, mensalidade da natação, inglês, etc. O que se destina especificamente para a criança. Na outra coluna você vai colocar aluguel, IPTU, o que entra mais da casa aqui? Internet, tá aqui ó, internet. Isso daí vai ser dividido pelo número de moradores da casa. Então mora lá a mãe, a criança e a vovó. Você vai dividir por 3 e no cálculo dos alimentos da criança vai entrar só a partezinha da criança. Não vai entrar todo mundo que mora na casa. Aí você vai ter, com esse cálculo, somando, você vai separar o que é fixo da criança, o que é da casa, você vai chegar nessa proporção e você vai chegar no valor que é devido, que a criança precisa. Chegou no valor que a criança precisa, a gente vai agora descobrir a proporcionalidade de cada pai, o que cada pai pode pagar. Porque também é um mito que as pessoas falam, então é 50% de cada um? Não é 50% de cada um, é o valor que cada um pode. Então, por isso que a gente fala binômio. Possibilidade de quem paga e necessidade de quem recebe. Aí que a gente vai chegar nesse valor. É 30%? Não necessariamente. Por exemplo, 30% de um salário de 1 milhão, né? Ele vai ultrapassar a necessidade da criança. Então, você precisa descobrir primeiro de tudo, o que essa criança necessita. E para a gente chegar nesse valor, o que a gente vai usar como parâmetro? A vida dos pais. Eu não posso querer que o meu filho tenha a vida do
por exemplo, do filho do Neymar. Então, é calculado de acordo com a vida que o pai pode possibilitar para aquele filho. 30% de um salário não é a mesma coisa que 30% de um salário mínimo. O salário mínimo do Neymar não é o mesmo que o 30% do salário mínimo vigente no país hoje. Mas a gente não tem como auferir de acordo com a necessidade de cada criança vai precisar. Então, por exemplo, se a mãe ganha muito mais que o pai, de repente a maior parte fica para ela. A maior parte vai ficar para ela. Como que a gente vai provar essa possibilidade da mãe? Olerite, né? Se a mãe for registrada, a mãe ou o pai. Se o pai é autônomo, movimentação bancária, o estilo de vida, qual carro que ele tem, quais as viagens que esses pais fazem. Então, a vida da criança vai seguir os padrões estabelecidos pela vida dos pais. Vai seguir mais ou menos a mesma linha. Demais. Léo tem pergunta e tem pergunta de WhatsApp para você também. Vamos lá, Léo. É isso aí. Vou começar pela perguntinha do WhatsApp. É da Paola de Curitiba. Boa tarde. O pai do meu filho estava desempregado, então a pensão foi baseada nisso. Agora ele conseguiu um emprego com um bom salário, mas não declarou nosso filho na empresa. O que posso fazer para rever esses valores? E eu já vou emendar uma pergunta minha também. Se o juiz estabelece o valor, tudo mais, só que o pai não paga. Fala assim, estabeleceu, mas não vou pagar. O que acontece, doutor? Vamos lá, primeiro respondendo a pergunta do WhatsApp, é uma excelente pergunta. Geralmente, as mães falam isso, doutora, mas você vai estabelecer, o juiz vai estabelecer isso do meu filho, ele está no maternal e ele está numa escola pública, mas eu quero colocar ele em tal ano numa escolinha particular, eu não posso ficar com esse valor, não vai dar para suprir isso. Ou então, meu filho não faz um curso não faz uma natação, mas daqui a um ano eu quero colocar ele na natação. Vai de encontro ao que ela falou, a mudança de parâmetro do que aconteceu na vida da pessoa. Mudou, eu vou começar a fazer um curso, mudou. Quando ele entrou com a pensão, ele não fazia aquele curso, agora ele precisa daquele curso. Então, a gente vai entrar com um pedido de revisão. A qualquer momento, qualquer pessoa pode entrar com uma ação de revisão de pensão. Nessa ação, o juiz vai avaliar novamente quais as possibilidades do pai, que é o caso da pergunta que foi feita. Ele não trabalhava, né? Estava desempregado, foi estabelecido um valor. Agora ele tem um bom emprego, então mudou a possibilidade do pai. Lembra que eu falei que é possibilidade versus necessidade? Poxa, aqui mudou, agora ele tem mais possibilidade. Ação de revisão e a gente vai provar que essa possibilidade mudou e aí vai ser feito um novo cálculo, o juiz vai estabelecer. Então, é o que eu só peço sempre cuidado, né? Para a gente ingressar uma ação, a gente precisa ter a certeza, a gente precisa provar as coisas. Então, não adianta você falar, mudou porque mudou. Não, mudou porque você tem um embasamento. Se você não tem a certeza, você pode pedir para o juiz, ele vai mandar um ofício para a empresa e a empresa vai noticiar o processo para ter essa certeza, mas tudo é baseado em certezas, em provas documentais. Mas o que ela pode fazer é isso, ingressar com uma ação de revisão de alimentos para esse valor ser estabelecido novamente. E geralmente tem que esperar, por exemplo, o prazo de experiência também do pai nesse novo emprego, né, Ju, ou não? Tem que esperar. Tudo vai depender do que você provar, como que está a situação dele agora. O caso, para ela ter descoberto, provavelmente já não está, né, se ele não avisou, já não está mais na fase de experiência. Como ela descobriu isso? Ela vai noticiar o juiz que vai tomar a devida providência de acordo com o que for apresentado documentalmente falando. E o contrário também pode acontecer. Ficou desempregado. Ficou desempregado também. Por exemplo, um tratamento de saúde, Deus me livre, né? Quando eu entrei com a ação, não tomava medicamento X, mas agora meu filho, independente do tempo, daqui uma semana, estabeleceu uma pensão, mas aconteceu um fato novo, daqui 15 dias, eu posso abrir uma ação de revisão de alimentos. Olha aqui, agora a medicação que ele toma é um valor muito alto, eu preciso rever esse valor que está sendo pago de alimentos. Então, não tem prazo, mas eu preciso provar. Legal isso. E a pergunta do Léo? O Léo perguntou se não paga, né? Não paga, Tudo isso que a gente está falando de binômio, necessidade versus possibilidade, o juiz vai decidir e vai ter uma sentença. Então, tá lá a sentença e a pergunta dele não cumpriu aquela sentença. É automático essa cobrança? Não. A mãe precisa procurar um advogado, não tenho condições de pagar um advogado, procure a Defensoria Pública da sua cidade, que vai te fornecer um advogado sem custo, e o advogado vai entrar com você com uma ação de execução, que é para executar, né? Falando assim mais fácil, vai obrigar aquela sentença a ser cumprida. Quanto foi estabelecido aqui? Esse valor não está sendo pago, então a gente entra com a ação de execução, que o juiz vai obrigar o pai ou a mãe a pagar esses alimentos atrasados. E isso, o que isso acarreta? Ou a prisão, né?
Caso não pague. Caso não pague, ou a penhora de bens da pessoa. Então, tem essas duas saídas. Mesmo ele sendo preso e não pagando, isso não exime, não exclui o valor, não anula esse valor, ele continua devendo e a prisão é de 30 dias, né? Então, por exemplo, naquele mês ele tem que continuar pagando mesmo estando lá. Tem que continuar. Não é quer dizer que você vai ser preso e vai ficar livre de pagar, não. Mas geralmente no dia que eles são presos, eles arrumam à tarde já o valor. O dinheiro, né? O dinheiro. É complicado. Porque a isso, fome né, não gente? espera, né? A necessidade de uma criança não espera. A gente está falando aqui exatamente disso. Nada vai ser feito sem a lei, sem o juiz estabelecer, né? Esse caso que eu estava falando no início, que o pai está bravo, que o valor é muito alto. Mas lei é lei. O juiz não vai estabelecer algo que ele não possa pagar, né? A lei é muito justa e muito correta. E se acontecer, por exemplo, da mãe falar assim, quer saber, eu não quero nada não, deixa que eu arco com tudo sozinha, ela pode fazer isso? Existem muitos casos, viu, Abi, que acontece isso, por incrível que pareça, né? A mãe fala assim, eu não quero, é muita dor de cabeça, eu consigo, eu trabalho aqui. Mas não, gente, a gente não pode abrir mão de um direito que não é nosso, né? O direito dos alimentos de um menor de idade não é da mãe, ela não pode abrir mão de uma coisa que não é dela. Até judicialmente ela for lá, fazer o advogado dela peticionar, pedindo para excluir que ela não quer, não pode, não vai ser aceito isso. Ela não pode abrir mão de um valor que não é dela. Qual a opção que eu dou? Não quero o dinheiro dele, não sei o quê. Você pode fazer o seguinte, abre uma poupança para o seu filho e deposita lá, deixa guardadinho. Quando ele fizer 18 anos, você entrega para ele, porque é dele, né? Ele tem esse direito. Isso é muito legal. Tem mais perguntinha de WhatsApp para você, vamos lá. Temos mais uma pergunta da Maria de Toledo, Itabuna, Bahia. Boa tarde, minha filha tem 20 anos e faz faculdade. Tem direito à pensão ainda? Legal, Obrigado, Maria, muito bom. E aí, Ju? Legal, pergunta, Maria, também é uma dúvida muito frequente. A pensão alimentícia vai até os 18 anos, ou até que a criança ou menor, né, não vai mais ser menor, mas até que a pessoa conclua o estudo na faculdade ou de um estudo técnico. Então, ela se estende ou 18 anos ou até concluir o estudo na faculdade ou um curso técnico. E lembrando também, né, esse é um alerta até para os pais, não é automático. Fez 18 anos, eu paro de pagar. Não, você precisa procurar um advogado, é muito importante, você procura um advogado que ele vai entrar com uma ação de exoneração para você parar de pagar. É o juiz que vai determinar. Porque nessa ação vai ser discutido exatamente isso. Ainda estuda? Ainda está cursando faculdade? Tem essa necessidade? Porque às vezes ele está cursando uma faculdade, mas ele já tem um trabalho, ele não precisa. Então também vai ser provado a necessidade dessa pessoa ainda. Então, respondendo a pergunta dela, é possível que esteja na faculdade? Sim, é possível. E é interessante porque às vezes o que acontece, o pai para de pagar, né? Ninguém reclama. E aí, quando você, de repente, o adolescente passa na faculdade e fala, nossa, preciso de ajuda, porque não vou dar conta. E aí volta. E aí, nesse caso, ele poderia pedir o retroativo? Sim, pode sim. Por isso que eu falo, não é automático. Ele parou de pagar, se ele fez 18 anos e entrou já na faculdade, o pai parou de pagar com 18 anos e ficou por isso mesmo, parou de pagar de livre e espontânea vontade, sem procurar um advogado, sem o juiz deferir esse pedido de exoneração, a pessoa pode pedir o retroativo com multa, juros, atualização, e o pai corre o risco de ser preso ou ter os seus bens penhorados também. Muito bom, Ju. Ju, obrigada, porque eu acho que é muito importante quando a gente fala isso, né? Que quando a gente pensa em crianças, em filhos, existem responsabilidades, né? É muito. E o papai e a mamãe, eles têm esse dever, né? Essa responsabilidade de criar uma criança e existem despesas, não adianta. Sim, aqui é interessante, tem um item aqui que a gente coloca que é presente para o amigo. Entra também, acho que presente, se você for calcular, todo final de semana o filho tem um presentinho para levar no aniversário, coloca isso, né? Então não é comida, comida também é tudo, é o geral, o que aquela pessoa precisa para subsistir. Para o bem-estar do seu filho, viu, minha gente? Ju, seja sempre bem-vinda à nossa casa, viu? Obrigada pelo convite. Por hoje, viu? Ai, você e o Léo arrasaram cantando para Nossa Senhora. Você gostou? Não podia deixar de falar isso, estava lindo, maravilhoso. Coisa Parabéns, linda. viu? Vocês Obrigada, podem ser cantores também. Obrigada pelo carinho sempre, viu? Obrigada pelo convite. Coisa linda.